Então, quem foram os povos originários do Brasil? Como bem sabemos, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o nosso continente ele já era habitado. E quem é que se encontrava aqui no nosso Brasil? Isso, os índios, certo? Os índios, eles são os povos originários do nosso Brasil. E quem foram os povos originários de Bom Jardim? É uma resposta bem simples também. Foram os índios. Aqui eu trouxe para vocês um trecho, certo? Do livro Roteiro de Bom Jardim, 1954, onde vieram fazer estudos por aqui, passagens, e foi descrito nesse livro, certo? Algumas características e informações do nosso município. Então, na última estrofe, vocês vão ver, ó, pareceu-me que não seria difícil a um viajante curioso explorar estas regiões, não precisando afastar-se mais de 200 léguas do Recife, para encontrar os índios, antigos dominadores do país. Então, ao saber, certo, quem foram esses povos originários do Brasil e do nosso município, cabe a gente lembrar quando foi que começou a ser realizada essas pesquisas arqueológicas, certo? Principalmente na nossa região nordestina. Então, as pesquisas arqueológicas na região nordestina começaram a ser implementadas sistematicamente a partir da década de 60. Desde então, foram se formando núcleos de estudo nessa área de conhecimento, que tem hoje consolidado o reconhecimento nacional e internacional, certo? Pela sua copiosa produção científica. Então, sem sombra de dúvidas, sobressaem-se dentre esse núcleo a Universidade Federal de Pernambuco e o Museu da Fundação do Museu do Homem Americano, no Piauí, ambos considerados como centros tradicionais de pesquisa. Então, na dissertação, certo, de Severino, é importante a gente destacar algumas informações que ele colocou na sua dissertação, que foram encontrados 122 topônimos. E o que são esses topônimos? É o nome próprio do lugar, certo, que tem origem nesse lugar. Então, foram encontrados 122 topônimos em Bom Jardim, 73 de origem portuguesa e 49 de origem indígena. Então, vocês podem observar aí na tabela alguns exemplos de nomes de origem portuguesa aqui em Bom Jardim. Alto, Alto Paraíso, Alto São José, Açude, Balança, Barroncos, Barra Nova, Bizarra, Bom Jardim, Coabe, Derbe, dentre outros, certo? Eu não coloquei todos não, porque eram vários. E topônimos indígenas. E topônimos indígenas nós vamos ter justamente Angico, Barra da Onça, Buraco do Tatu, Camará de Cima, Camará de Baixo, Chã do Caboclo, Gamboa, Genipapo, Jatobá e diversos outros nomes, como Orobó, Paquevira, Pedra do Caboclo, Piabas, Pindoba, Pindobinha, certo? Que são nomes próximos a gente. Severino ele também vai trazer as últimas datas de presença indígena no Médio Capibaribe, onde nós podemos ver aqui, escavações arqueológicas em Bom Jardim, Pernambuco. As últimas datas de presença indígena: 1876, 1899, 1904 no sítio Pedra do Caboclo, 1924, certo? Severino ainda traz, certo, um demonstrativo dos sítios arqueológicos com pinturas rupestres. Nós já tínhamos visto durante as aulas, certo, sobre essas pinturas rupestres que os índios realizavam antigamente. Então, aqui no município de Bom Jardim, certo, também houve essas pinturas rupestres. Mas, como também sabemos, muitas delas elas são o quê? Degradadas. Então, como podemos ver aqui, Bom Jardim possui sítios com pinturas, e foram destacados nesse período aqui dessa pesquisa três sítios com pinturas: a Pedra de Lourdes, a Pedra do Mocotoseiro e a Pedra do Urubu. Mas vocês devem estar se perguntando: Pedra do Mocotoseiro, Pedra do Urubu, como assim? Bom Jardim já foi um grande município, certo? Que abrangia João Alfredo, até mesmo Surubim. Então, o território do nosso município de Bom Jardim já foi enorme. Então, essas observações, esses estudos, eles foram realizados
antes do território do nosso município ser o que é hoje, tá bom? Então, hoje nós teríamos como exemplo de sítio arqueológico com pintura rupestre a Pedra de Lourdes, que, contudo, ao longo do tempo já foi degradada, não é isso? Nós não conseguimos ver direito isso porque foi degradada devido ao culto religioso e demais outras questões. Então, a Pedra de Nossa Senhora de Lourdes, assim como também é conhecida, ou gruta, ela está localizada no distrito de Umari, nas margens da PE 90. Trata-se de um afloramento granítico onde foi construído um santuário. Ela mede cerca de 7 metros de altura e no topo encontramos um cruzeiro com essa referida santa. O local está sob os cuidados da Igreja Católica, que realiza missas periódicas, certo? Contribuindo também para a preservação do lugar. Mas como eu havia falado para vocês, certo? Devido a essa presença humana bastante assídua, certo? Foi degradando esse espaço por um tempo. Porque, como vocês podem ver, ele foi bastante modificado. Nós vemos cadeiras, também a presença de cimento, o que degradou as pinturas rupestres desse local. Então, não é possível a gente ver, certo? Mas, porque essas pinturas elas foram degradadas. Então, aqui estão algumas imagens, certo? Dos grafismos na Pedra de Nossa Senhora de Lourdes. Ó, grafismos puros da Pedra de Lourdes, parcialmente coberto por cimento. Então, já foi degradado. Não conseguimos mais ver isso. O sítio arqueológico da Pedra do Caboclo, ela também é bastante conhecida, certo? Pela presença de antigos indígenas, certo? Naquele local, naquela redondeza. Então, ela está situada na Baraúna e trata-se de 2 blocos graníticos sobrepostos a pequenos blocos com aproximadamente 10 metros de altura. Então, através das escavações de La Roche, certo? Ele foi bastante importante nessas pesquisas. Em 1968, constatou-se que foi utilizado esse espaço, essa Pedra do Caboclo, como possível cemitério cerimonial e foi habitada principalmente por indígenas. Então, as pesquisas realizadas por La Roche, que ele não era brasileiro, era um francês, foi bastante importante para que tivéssemos hoje o conhecimento que temos sobre quem viveu e o que era realizado na Pedra do Caboclo. Então, eu trouxe para vocês também aqui um trecho do livro Índios do Nordeste, Temas e Problemas 3, que ele vai trazer também algumas informações sobre essas escavações realizadas por La Roche. Então, a fase neobrasileira bonjardinense foi definida por François La Roche e a de Gelma La Roche, no sítio Chã de Caboclo, no município de Bom Jardim, em Pernambuco. A cerâmica possui características que demonstram uma aculturação, que, segundo os pesquisadores, teria sido produzida pelo aproveitamento das características da tradição cerâmica da Pedra do Caboclo, associada com atributos tupi-guarani e europeus. As datas obtidas para essa fase estão em torno de 200 anos. Então, é importante notar aqui que, conforme esses estudos realizados por eles, as cerâmicas realizadas pelos indígenas na Pedra do Caboclo, elas eram a fusão, certo, de características europeias e também indígenas. Outro trecho do livro vai trazer sobre a tradição mais específica da Pedra do Caboclo, onde fala que no município de Bom Jardim, estado de Pernambuco, foram escavados por François La Roche vários abrigos e sítios a céu aberto. Então, ele fez várias escavações, principalmente na Pedra do Caboclo, em sua volta. Neles foram encontrados sepultamentos secundários em urnas funerárias, com opérculos ou em tigelas, e um conjunto de fragmentos de cerâmica, propositadamente empilhados ao pé dos paredões das cavernas ou dos abrigos. Então, por isso que ele deduziu que teriam sido locais utilizados para cemitério, certo? Porque eles encontraram diversas urnas funerárias, certo? Tigelas, vasos com corpos de pessoas, ou seja, de antigos indígenas, antigos povos originários aqui do nosso município de Bom Jardim. Alguns desses sepultamentos estavam acompanhados de adornos em concha de molusco ou contas de colar em amazonita, ossos, madeira,
dentes de felídeos e tembetais. Então, eles deduziram que seriam indígenas justamente por conta dos adornos que eles encontravam, certo, junto a essas urnas funerárias.